Problema 3, objetivo 1, né? Esclarecer a emoção. A emoção ela é um estado complexo que envolve uma resposta subjetiva a estímulos internos e externos. Ela está ligada a reações fisiológicas, cognitivas e comportamentais e é influenciada por fatores culturais, sociais e individuais. As emoções elas geralmente são experimentadas como sentimentos distintos, como alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, nojo, entre outros. Existem diversas teorias que buscam explicar a natureza e do funcionamento das emoções. Uma delas é conhecida como a teoria de James Lange, que sugere que as emoções são uma consequência de respostas fisiológicas do corpo a estímulos específicos. Por exemplo, sente medo após perceber batimentos cardíacos acelerados e sudorese, né? Outra teoria importante é a teoria de Carl-Barth, que argumenta que as emoções ocorrem simultaneamente com respostas fisiológicas sem que cause diretamente uma outra. Por exemplo, sentir medo e ter reações fisiológicas como a aceleração cardíaca ao mesmo tempo. Além disso, a teoria de Schlesinger, também conhecida como teoria da cognição sensorial, da cognição social, ela propõe que as emoções são resultado da interpretação cognitiva das respostas fisiológicas e do meio e do ambiente. Por exemplo, sentir medo e interpretar uma situação ali como sendo perigosa. As emoções elas desempenham um papel fundamental, né, na vida das pessoas, influenciando o pensamento e o comportamento e as interpretações sociais. Elas podem ser expressas de diversas formas, como expressões faciais, linguagem corporal e também tom de voz e a linguagem verbal. Além disso, as emoções elas têm um papel importante na tomada de decisão e no aprendizado e na memória. A teoria de James Lange, a primeira grande teoria que surgiu foi a teoria do James Lange, né? Essa teoria ela defende que uma emoção surge por uma ativação fisiológica do sentimento, que sentimos. Se encontramos um predador, nosso sistema nervoso simpático inicia uma ativação fisiológica intensa que fará nosso ritmo cardíaco acelerar, bem como tornar a respiração mais frequente. De acordo com esta teoria, apenas sentimos medo nessas situações após esta ativação fisiológica tendo acontecido. Essa ativação fisiológica não existe emoção. Adicionalmente, esta teoria ela defende ainda para que cada sentimento exija um padrão fisiológico distinto. Segundo essa teoria, não choramos porque estamos tristes, mas ficamos tristes porque choramos. O estímulo ele leva a uma ativação fisiológica e uma emoção. Essa é a teoria de Carl-Barth. Surgiu como uma crítica à teoria anterior e defende a experiência emocional e a ativação fisiológica que ocorrem simultaneamente. Então, quando vemos um predador, sentimos medo ao mesmo tempo que o nosso corpo inicia uma resposta de fuga ou luta. Esta emoção é então independente da ativação fisiológica, mesmo que ocorra simultaneamente. O estímulo leva à ativação fisiológica mais a teoria de Chand-Singer. A teoria de Chand-Singer é outra variação que leva em conta que a ativação fisiológica quer a experiência emocional. Ou seja, a ativação fisiológica é interpretada em contexto para reduzir a experiência emocional. Se vimos um predador, ela defende que se vimos um predador, esta teoria gera um estímulo que ativa o sistema nervoso simpático e que é rotulado como medo, dado ao contexto em que estamos inseridos. Se for, por exemplo, rotulado essa ativação como alegria, sentiremos alegria. O estímulo ela leva à ativação fisiológica, interpretação cognitiva e a emoção.
teoria da avaliação cognitiva de Lazarus. A última teoria, ela é a adaptação à teoria de Schlesinger. A diferença é que esta teoria defende as emoções como sendo determinadas pela avaliação do estímulo, entre a ativação, né, do resultado, entre a ativação fisiológica e a interpretação cognitiva. A teoria de Lazarus defende que a avaliação antecede ao rótulo cognitivo, estimulando em simultaneamente quer ativação fisiológica, quer seja experiência emocional. No caso do predador, significa que a forma como avaliamos o predador pode nos fazer sentir medo, experimentando essa ativação fisiológica. Agora, sobre o objetivo 2, os neurotransmissores, eles são importantes importantes moléculas produzidas e liberadas por neurônios, encontradas geralmente em vesículas pré-sinápticas neuronais. Essas substâncias químicas, elas apresentam um papel fundamental no funcionamento do sistema nervoso. O mecanismo de ação dos neurotransmissores, né, são sintetizados por neurônios e armazenados em vesículas neuronais. Quando o impulso nervoso chega até os locais onde estão os neurotransmissores, essas moléculas são liberadas por exocitose e caem na fenda sináptica. Essa fenda, ela é um espaço, né, situado entre a membrana pré-sináptica, a membrana que libera os neurotransmissores, e a membrana pós-sináptica, membrana da célula vizinha, né, que vai receber. Os neurotransmissores, eles interagem, então, com essa membrana pós-sináptica e são reconhecidos como receptores altamente específicos. Uma porção dos neurotransmissores pode ser reaproveitada, né, pelo neurônio responsável pela sua síntese, ou ser rearmazenado nesse mesmo neurônio. A liberação dos neurotransmissores, bem como uma captura de outras células, garante a transmissão do impulso nervoso. Podemos classificar os neurotransmissores em 2 tipos: aqueles que promovem respostas excitatórias e aqueles que produzem respostas inibitórias. Excitatórios. Esses neurônios, eles provocam a despolarização da membrana pós-sináptica. E os inibitórios, esses neurônios, eles promovem a hiperpolarização da membrana pós-sináptica. Alguns exemplos de neurônios existem, alguns que são importantes exemplos de neurônios. A seguir, eu irei falar. Temos a acetilcolina, né, que é a função desse neurotransmissor é de estimular a programação, a propagação do impulso nervoso das células nervosas, das células motoras e de músculos esqueléticos. Essa molécula, ela está relacionada com o controle do tônus muscular, aprendizado e a performance sexual. Esse neurotransmissor, ele destaca-se ainda por ser encontrado em grandes quantidades no organismo e ter sido o primeiro a ser descoberto. A endorfina é um neurotransmissor relacionado aos sentimentos como euforia e êxtase. Esse neurotransmissor atua também aliviando a sensação de dor e reduzindo o estresse. Temos também a dopamina, né, que a função da dopamina está relacionada com o local onde ela atua, assim como a endorfina. Essas moléculas também estão relacionadas com a euforia e, além disso, apresenta relação com a execução de movimentos suaves e a regulação das informações advindas das diferentes partes do cérebro. Serotonina, né, que são esses neurotransmissores, eles relacionam, por exemplo, com estímulos dos batimentos cardíacos, né, regulação dos níveis de humor e início do sono. Os medicamentos que tratam depressão buscam aumentar os níveis de serotonina, portanto, podem dizer que esse neurotransmissor ele é importante
na luta contra um distúrbio mental. A transmissão química envolve a liberação de mensageiros químicos conhecidos como neurotransmissores. Neurotransmissores carregam informações do neurônio pré-sináptico para o pós-sináptico. É importante lembrar a função da estrutura do neurônio. As sinapses geralmente são chamadas entre terminais nervosos e terminais dos axônios, dos neurotransmissores e do corpo celular, e dendritos e neurônio receptor. O único axônio, ele pode ter várias ramificações, um único axônio, permitindo-lhe fazer sinapses, em várias células pós-sinápticas. Da mesma forma, o único axônio, ele pode receber milhares de entradas sinápticas de muitos neurônios pré-sinápticos, transmissores diferentes. Dentro do terminal do axônio e de uma célula transmissora, há muitas vesículas sinápticas, Elas são esferas repletas de moléculas de neurotransmissores, e há um pequeno espaço entre o terminal do axônio, do neurônio pré-sináptico, e a membrana da célula pós-sináptica. Este espaço é chamado de fenda sináptica. Eu vou anexar uma imagem na descrição do vídeo para entender melhor. As vesículas sinápticas, vai ter também as vesículas sinápticas, dos neurotransmissores. Canais de cálcio dependentes de voltagem estão na superfície superior terminal do axônio. E do outro lado, dá para analisar e ver também a fenda sináptica na superfície das células pós-sináptica, Quando um potencial de ação ou impulso nervoso chega ao terminal do axônio, ele ativa canais de cálcio de voltagem dependentes da membrana da célula, o que está presente em uma concentração muito fora do neurônio e dentro dele invade a célula e permite que as vesículas sinápticas se fundam com a membrana do axônio terminal, liberando aí neurotransmissores dentro da fenda sináptica. Vou